Olá, nesse vídeo eu irei mostrar como utilizar os principais periféricos de um microcomputador. Eu irei utilizar um dispositivo de entrada e saída e um dispositivo de timer. Para exemplificar o uso desses dispositivos em um microcomputador com Z80, eu irei utilizar o PIO e o CTC, ambos da família do Z80. Eu tenho um pequeno teclado conectado que, pressionando algumas teclas, eu vario o ângulo do servomotor. O microcomputador receberá os dados do teclado pelo PIO, que formará uma base de tempo para o CTC temporizar os sinais necessários para controlar o servomotor. Esses sinais serão enviados depois pelo PIO. Este programa será um programa simples, que irá fazer apenas uma tarefa. Eu não irei usar as interrupções desses dispositivos. Irei apenas mostrar como configurar esses periféricos, pois as interrupções são úteis em casos de múltiplas tarefas. Eu vou deixar para o próximo vídeo para poder explicar mais detalhadamente o uso de interrupções em um microcomputador com Z80. Para utilizar um servomotor, é preciso enviar a ele um sinal bem específico para poder indicar a ele o ângulo que ele deve estar. Este é o sinal que deve ser enviado ao servomotor para controlá-lo de forma que ele gire de 0 a 180 graus. Eu tenho que enviar um pulso constante de 20 milissegundos, onde o tempo em que o pulso permanece em nível alto indica qual é o grau que o servomotor deve estar. Se enviar um sinal com nível alto de 550 microsegundos, eu terei a posição mínima, que seria os 0 graus. Se eu tiver 2.4 milissegundos no nível alto, eu terei a posição de 180 graus, que seria a posição máxima. Variando esse tempo, eu também vario o ângulo do servomotor. O PIO, como o próprio nome diz, é um circuito de portas paralelas, de entrada e de saída. Ele possui duas portas de 8 bits, a porta A e a porta B. Como ele é da mesma família do Z80, suas conexões são totalmente compatíveis. Aqui está o barramento de dados e os pinos de controle. Esses dois pinos aqui devem ser conectados ao barramento de endereço do Z80 para fazer a seleção, como está nessa tabela, selecionando para fazer a leitura ou escrita de um dado ou a escrita de um dado para controle da porta. O PIO possui 4 modos de funcionamento: o modo 0 de saída, o modo 1 de entrada, o modo 2 bidirecional, que a porta A serve tanto para entrada como para saída de dados, e o modo 3 de bit control, onde cada bit da porta pode ser tanto para entrada como para saída, semelhante a microcontroladores modernos. Para configurar qual modo irá usar, deve-se carregar no registrador de controle de cada porta. Para indicar que é uma seleção de modo, os 4 bits iniciais devem ser igual a 1, e os últimos 2 bits indicarão qual modo em si, como aqui na tabela. Como eu irei usar nesse programa apenas o modo de saída e de entrada, eu irei carregar nesse registrador esses dois valores aqui. Para o modo bidirecional, a porta A serve tanto para a saída como para a entrada de dados. O fluxo de dados são controlados por esses pinos aqui. Para entender melhor como funciona, recomendo que vejam o datasheet do PIO para verificar os timings na função bidirecional. Se optar o modo de bit control, cada bit da porta que selecionou pode ser tanto para a saída ou para a entrada de dados. Para fazer a configuração, a seleção de cada bit, dizendo qual será de entrada e qual será de saída, deve-se carregar esse outro registrador. No valor 0, indica que esse bit será de saída, e no valor 1, indica que esse bit será de entrada. Agora eu vou mostrar as configurações para interrupção no PIO, mesmo não utilizando. Lembrando que eu vou explicar melhor sobre interrupções no próximo vídeo. O vetor de interrupção será o low byte do endereçamento da subrotina. Para indicar que é um vetor de interrupção, o bit 0 deve ser 0. Para configurar a interrupção em si, deve-se enviar outro byte.
Para indicar que é um controle de interrupção, os bits devem ser configurados dessa forma. O bit 4 aqui irá informar se será usada a máscara de interrupção ou não. O bit 5 é para configurar se a interrupção acontecerá na borda de descida do sinal ou na borda de subida. O bit 6 informará a lógica que será usada para detectar a interrupção. Se for a lógica OR, cada bit que for alterado será interrompido. Se for a lógica AND, apenas quando todos os bits forem iguais será interrompido. E o bit 7 em si habilita a interrupção. Se o bit 4 for ativado, indicando que será usada a máscara de interrupção, deve então carregar o valor da máscara. A máscara irá ocultar um bit que você não quer utilizar. Se for um bit que será utilizado, deve ser 0. Se for um bit que não será utilizado, será 1. O último registrador serve para desabilitar ou habilitar a interrupção no meio do programa, sem afetar esses outros registradores aqui, para indicar que esse registrador deve-se indicar os bits como estão setados aqui. Os dados devem ser carregados na ordem que estão aqui. Por exemplo, se for utilizar o modo de bit control com interrupção, deve carregar esse registrador indicando o modo de bit control, depois esse registrador para indicar qual bit será de entrada e saída, depois o vetor de interrupção para endereçar a subrotina, a configuração que irá usar na interrupção, se optar por usar a máscara, qual será a máscara dos bits, e se no meio do programa quiser desabilitar ou habilitar a interrupção, apenas carregar este registrador aqui. Falando rapidamente de outros tipos de portas, além do PIO, também existe o 8255, esse dispositivo aqui. Ele possui 3 portas paralelas e suas configurações são bem fáceis. Uma rápida olhada no datasheet já é o suficiente. Um outro jeito de fazer uma porta de saída é com registradores. Um exemplo é o 74273, que possui 8 registradores que pode ser usado como porta de saída. São conectados diretamente ao barramento de dados e quando for gerado o endereço necessário, o valor do barramento de dados é registrado e fica nas portas de saída. Eu utilizo esse tipo de porta simples aqui. Aqui eu tenho o 74273 conectado a um display e aqui também. Depois eu irei utilizar esse display para indicar o ângulo que o servomotor está, ligando cada bit dele. Para fazer uma porta de entrada, pode-se usar um buffer de 3 estados. O 74244 pode ser usado para isso, conectado aqui o barramento de dados e aqui a parte de saída, e sendo endereçado aqui. Quando endereçado, ele libera os dados para o barramento, onde o Z80 coleta-os. Agora falando sobre o timer, o CTC é um contador decrescente que possui 4 canais. Eles podem ser utilizados na função de timer e de counter. Para selecionar qual canal irá utilizar, os pinos CS0 e CS1 devem ser ligados ao barramento de endereço do processador, junto com o barramento de dados e os outros pinos de controle. Aqui tem o pino de entrada de clock e o pino de saída quando o valor chega a 0. Com o CTC na função de timer, ele irá decrementar o valor a partir de um clock do sistema, que pode ser dividido por 16 ou 256. Na função de counter, ele irá decrementar o valor a partir de um pulso externo. Esse pulso vem por esse pino de entrada, podendo ser de um botão ou outro dispositivo. Em ambos os modos, quando o valor do contador do CTC chega em 0, ele ativa esse pino aqui, para indicar que a contagem chegou no limite e que o timer chegou a 0. E depois irá carregar automaticamente um novo valor de constante para ser decrementado aos poucos. O CTC possui um registrador por canal para fazer as configurações necessárias. Cada bit é responsável por cada item.
O bit 0, sendo 1, informa que é um dado para configuração. O bit 1 em 1 informa um reset na contagem. Em 0, indica uma contagem contínua. O bit 2 indica que, logo após o envio desse dado de controle, será enviado também o valor da constante de tempo. O bit 3 é utilizado apenas no modo de timer. Ele indica se a contagem será automática ou precisará de um pulso externo para começar. O bit 4 é mais utilizado para a função de counter, pois ele indica se o valor será decontado quando tiver a borda de descida ou a borda de subida. O bit 5 é utilizado apenas no modo de timer e ele é o fator de divisão. Se for estado como 0, o fator de divisão do clock do sistema será dividido por 16. Se for estado como 1, o valor de divisão será de 256. O bit 6 é responsável pelo modo em si. Se for igual a 0, será o modo de timer. Se for igual a 1, será o modo de counter. E o bit 7 indica se será utilizado a interrupção nesse canal. Como irei usar o CTC apenas como timer para o meu programa, irei apenas carregar esses valores aqui para indicar ele como timer. Lembrando que essas funções valem separadamente para os 4 canais. A constante de tempo deve ser carregada logo após as configurações. O valor máximo dela é de 256 por conta dos 8 bits. Para fazer o cálculo do valor da constante de tempo, deve-se levar em conta o clock do sistema e o valor de fator de divisão, sendo 16 ou 256. Por exemplo, para mim gerar 20 milissegundos, eu preciso dividir o meu clock de 2 MHz por 256 e dividir novamente pelo valor da constante que eu terei que carregar, que vai ser de 157. Com isso, eu terei um período de 20 milissegundos. Depois, para gerar as temporizações menores, eu terei que novamente dividir o meu clock do sistema, dividir pelo meu fator e, dividindo por 4, eu tenho os 550 microsegundos necessários para ativar o servomotor na posição de 0 graus. E se dividir por 18, eu terei 2,3 milissegundos, que é necessário para colocar na posição de 180 graus, aproximadamente, na real. Variando a constante de tempo entre 4 e 18, eu consigo variar os tempos necessários para mim girar o servomotor. Os valores das constantes de tempo em hexadecimais ficam equivalentes a isso daqui. Esses valores eu irei carregar no programa depois. Se for utilizar a interrupção no CTC, deve-se também carregar o vetor de interrupção. Para indicar que é um vetor de interrupção, o bit 0 deve ser igual a 0. Para enviar o byte do vetor de interrupção, deve-se sempre carregar ele no canal 0. E para endereçar qual canal irá utilizar, deve ser adicionado o valor do canal nesses 2 bits aqui. Lembrando que o valor desses 2 bits aqui serão somados ao valor de interrupção para endereçar a subrotina da interrupção. Aqui eu tenho um esquemático de ligação dos 2 dispositivos. O CTC é conectado ao barramento de dados do processador junto com alguns pinos de controle. O CS0 e o CS1 é ligado ao A0 e ao A1. Para gerar o pulso que habilita o CTC é feito com 74138, que é ativado com a soma do A6 e do I/O request. Ele também gera o sinal do chip select do PIO. No caso do CTC, eu não irei utilizar as portas dele de clock e de saída, pois irei utilizar na função de timer e no timer o CTC pega o próprio clock do sistema. Igualmente para o PIO, aqui está o barramento de dados e os outros pinos de controles. Para selecionar se eu quero a porta A ou a porta B, está ligado ao A0, e para selecionar se quero os controles ou os dados do PIO, o A1. O chip select dele é feito aqui. Aqui a porta A será conectada como saída. Ligado nela, eu tenho o meu servomotor. Aqui na porta B está o meu teclado, mas eu apenas indiquei por um botão, pois os 8 botões estão ligados na mesma lógica de pull-down. Em ambos os dispositivos há um diodo conectado ao pino de interrupção.
pois como eles são conectados juntos, o diodo faz a vez de uma porta OR. E este fio aqui é para indicar a prioridade na interrupção. Então aqui eu tenho o programa que vai fazer o uso dos dispositivos e para controlar o servo. Esse programa eu fiz de um jeito onde eu consigo 8 posições no servomotor. Eu poderia fazer de um jeito onde eu tenho mais posições, mas eu fiz assim por causa do display, onde eu quero mostrar qual posição que é. Então aqui eu tenho o mapeamento de endereço dos dispositivos de entrada e saída, o endereço das minhas variáveis na memória RAM, e aqui eu tenho o programa principal. Eu carrego o ponteiro da pilha, eu chamo a função que faz as configurações iniciais, depois tem a função writeServo, que vai escrever o sinal no PIO e vai também escrever e ler o CTC. Depois tem a função readButton, que vai ler o teclado e aumentar o valor que vai para o CTC para gerar o ângulo do servomotor. E um loop infinito, mantendo sempre essas duas funções sendo executadas. Na função de setup, eu irei configurar a porta A do PIO como output, colocando esse valor nela, no pino de Control e da porta A, e desabilitando a interrupção nela. Na porta B, eu irei configurar ela como input, carregando esse valor a ela. Depois eu irei configurar o CTC do canal 0 como um timer e colocar nele o valor de 20 milissegundos. E aqui também irei iniciar os valores das minhas variáveis. Aqui eu apenas limpo as minhas portas e saídas. Na função writeServo, eu irei ler o canal 0 do CTC, onde eu tenho os 20 milissegundos. Quando esse tempo chegar em 0, eu irei colocar a saída do PIO do servo em high. Depois irei configurar o canal 1 como timer e colocar nele o valor do ângulo. Depois eu irei ficar lendo o canal 1 e ficar esperando até que ele chegue a 0. Quando chegar em 0, eu irei colocar 0 na porta A do PIO, colocando o sinal do servo em low. Após isso, tem a função que faz a leitura do botão. Essa função irá carregar os dados do PIO e verificar o bit 3. Aqui tem uma lógica para verificar se o botão foi pressionado apenas uma vez. Mas quando o botão for pressionado apenas uma vez, eu irei deslizar o meu bit e também irei incrementar o meu valor do ângulo. Depois irei novamente carregar o valor do teclado e verificar se a outra tecla foi ativada. Novamente tem uma lógica para verificar se o botão foi pressionado uma vez, e nessa vez eu deslizo o bit para a esquerda e diminuo o ângulo que vai para o CTC. Então é isso, é um programa bem simples, ele vai configurar o hardware, vai colocar o sinal na saída do PIO para o CTC, baseado no tempo que ele lê, e depois vai ler a porta de entrada do PIO para ver se algum botão no teclado foi ativado, e se for ativado, aumenta ou diminui o valor que vai indicar o ângulo do servomotor. Agora eu vou mostrar o programa funcionando, então. Aqui eu tenho o microcomputador. Eu já gravei os dados do programa na memória. Na placa de baixo eu tenho o processador e as memórias. Aqui na segunda placa eu tenho os periféricos do PIO e o CTC, estão aqui dentro. Aqui tem o tecladinho conectado na porta B do PIO. Aqui tem a saída da porta A. E aqui as portas de saída e de entrada do CTC. Nessa terceira placa eu tenho algumas portas simples de saída e eu tenho aqui conectado o display onde eu vou usar o bit. E aqui desse lado eu tenho o servomotor. Então, movendo os botões aqui, esse e esse, apertando, pode ver que o bit já escorrega para um lado e para o outro. O servo não está conectado ainda, mas o PIO já está enviando os sinais. Eu vou conectar o servo numa fonte externa. Eu ligo a fonte.
e vou conectar o pino de sinal dele na porta A do PIO. Agora, pressionando a tecla, o servomotor movimenta. Como está no programa. Então, apertando os botões, o ângulo do servo varia, pois o PIO recebe o dado do teclado e envia esses dados para formar uma base de tempo para o CTC e envia esses pulsos depois pelo PIO. Os dados. Então agora eu conectei a minha ponteira do osciloscópio na saída do PIO para visualizar o sinal que é enviado ao servomotor. Esse aqui é o sinal, aqui está na posição mínima, como indica no display. Se eu medir aqui, eu tenho um pulso equivalente a 20 milissegundos. E o meu pulso em high aqui tem um período aproximado de 550 microsegundos. Agora apertando o teclado aqui, o servo mexe, pode perceber que também a largura do pulso aumenta. E como o servo está diminuindo o tamanho, diminui o pulso. O pulso com o seu tamanho máximo tem aproximadamente 2,27 milissegundos e variando nas 8 posições possíveis. Aqui agora eu conectei uma outra ponteira do osciloscópio para monitorar a saída do canal 1 do CTC, que é aquela que gera o pulso de 20 milissegundos. Pode perceber aqui na tela que a cada 20 milissegundos eu tenho uma saída do CTC. Esse sinal está variando assim, pois como eu não tenho nenhuma carga na saída dele, ele possui esse tipo de variação. Mas se eu adicionasse um resistor à saída dele, esse sinal ficaria melhor. Eu não estou fazendo isso, pois eu não estou utilizando esse sinal. Então agora eu vou colocar o segundo canal do osciloscópio no canal 1 do CTC, onde eu tenho os pulsos variantes, os pulsos menores. Vou dar um zoom aqui com o osciloscópio. Aqui então eu tenho o valor mínimo de 570 microsegundos, aumentando o pulso. Aumenta o pulso na saída, né, o pulso da saída do PIO e o pulso do CTC. O programa é isso. Eu estou usando os principais periféricos de um microcomputador, o PIO e o CTC, né, um dispositivo de entrada e saída e um dispositivo de timer. Então eu estou usando os dois periféricos para gerar um sinal capaz de mover um servomotor. Então, no próximo vídeo, eu irei falar mais sobre como utilizar as interrupções no microcomputador com Z80. Eu gravarei também um outro vídeo explicando mais sobre como eu gravo os dados na memória EEPROM. Para saber mais, verifique alguns links na descrição e qualquer dúvida deixe um comentário. Deixe um like e muito obrigado por assistir até aqui.